Bom dia, boa tarde, boa noite, Essência C. Bem-vindos. Aqui no caso, bom dia, o horário que vocês estiverem assistindo, que acessem o coração de vocês. Estamos aqui hoje com a Val, com a Joy e com o nosso ator principal, digamos assim. Nosso artista principal, André Ariovaldo. E com a esposa dele também que está no... E a Ellen está no bastidor aqui hoje. André, a gente sempre começa assim, se apresenta, pessoal, e fala um pouco de você. E depois você vai falando o que vem do seu coração. A gente vai perguntando algumas coisas que vier pra gente. A gente deixa o campo aberto, né, Joy? Sim. E aí, o que vier surgindo, a gente vai perguntando. Mas fala de você, se apresenta pro pessoal. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade, viu? Eu sempre me sinto feliz, né, com a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, bater um papo, né, de uma forma leve e descontraída. Como vocês já me apresentaram, meu nome é André e eu venho de uma jornada de autoconhecimento muito ampla, por assim dizer, porque no caminho da espiritualidade eu praticamente, desde que nasci, estou dentro desse caminho. E na jornada profissional, durante muitos anos da minha vida, eu dei treinamentos de hipnose, de programação neurolinguística, que é a PNL, renascimento, oratória, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. E atualmente eu continuo trabalhando nesse ângulo do desenvolvimento pessoal, mas atualmente mais no campo da espiritualidade, né? Com as medicinas, ayahuasca e tudo mais. Então, quando a gente encontra uma ocasião como essa para a gente poder conversar, né? Levar um pouquinho de esclarecimento, levar algumas ideias que possa influenciar positivamente o pensamento de alguém, a gente sempre atende com muita alegria. Maravilhoso. Nós somos gratos ao André, porque ele é muito ocupado. Foi demorado para conseguir um horário com ele, gente, porque esse homem é ocupado. Graças a Deus. Graças a Deus, ainda bem. E é isso. E nós somos gratos pela essa abertura, porque, olha, André, começa assim, de onde surgiu, como você falou, que você trabalhou com as terapias, né? Com a questão emocional. Mas assim, o que deu start para você estar fazendo o que você faz hoje, assim, dessa forma? Onde foi o start? Porque eu sei que tem uma história grande, né, por trás. Mas onde foi o start? Quando eu decidi, meu coração queimou por isso, vou fazer isso agora. Como é que foi? Olha, eu particularmente não planejei nada do que eu faço hoje, né? Dentro dos cursos de hipnose, de PNL, muitos alunos vinham e perguntavam: André, você já tomou ayahuasca? E eu, não quero saber disso, desconversava. Mas era constante, alunos diferentes, não se conheciam entre si, eles vinham me perguntar a mesma coisa. Uhum. E aí começou a despertar em mim a curiosidade no sentido de eu vou tomar a ayahuasca para eu saber o que é que eles estão falando, porque assim eu tenho vocabulário para poder conversar com eles. Então, eu não fui a primeira vez com o intuito de me autoconhecer, não, eu queria entender o que eles estavam me dizendo para eu poder ter mais vocabulário com eles. E aí eu fui para a minha primeira experiência, foi uma experiência individual, não foi grupo, e foi surreal, porque eu não imaginava que tudo aquilo poderia existir, né? E aí eu fiquei vislumbrado, e a partir desse start que a ayahuasca me trouxe na primeira experiência, eu dei continuidade, fiz 4 processos individuais, depois eu fui para grupos e tal, e aos pouquinhos a espiritualidade foi entregando as coisas e me trazendo até onde eu estou hoje. Então, se você me pergunta, quando foi que você decidiu? Em momento nenhum. Em momento nenhum, sabe? Não houve decisão. Conscientemente não, sabe? Mas eu fui dizendo sim para a proposta que a espiritualidade me trouxe. Então, esse sim pode ser uma decisão tomada, né, sem um planejamento. Eu vou trabalhar com isso. Não, foram me entregando, eu fui aceitando e aqui estou, graças a Deus.
Olha, um Sim. coração ensinável. Aham. Como que se você fosse conduzido com o seu livre-arbítrio. Exatamente, foram me conduzindo, André, vai por aqui, por aqui, por aqui. Eu fui confiando, fui seguindo e chegando onde eu tô. Olha que maravilhoso. Aham. A importância, né, de a gente aprender a confiar na espiritualidade. Só que aí tem um quesito, porque quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando num ângulo mais amplo. Sim. E a gente precisa entender que no quesito espiritualidade tem os bons e tem os maus. Sim. Então, para eu poder confiar na espiritualidade, eu preciso primeiro ter discernimento sobre quem são os bons e quem são os maus. Saber separar o joio do trigo. Porque se eu confio na espiritualidade, mas eu estou confiando na espiritualidade errada, eu também vou ter resultado que eu não tenho boas expectativas de bons resultados. Né? Então, eu tenho que ter um discernimento para eu poder saber, essa é uma boa sugestão, então eu vou seguir essa boa sugestão. Tem que seguir o seu coração, né? Eu creio, né? E uma coisa que você falou, que viajar nesse momento, viajar um pouco. Porque são tantas informações, né? E assim, importantes, né? Porque você vem de uma bagagem muito grande, como você falou, né? Psicoterapeuta, hipnólogo, né? Psicólogo, né? Eu fiz psicanálise. Psicanálise. Então, assim, você tem uma bagagem muito grande, né? E eu creio que isso também, em cada sessão, em cada tratamento, em cada cliente ali, você também vai se vendo, né? Porque nós também vamos nos vendo, e vai observando, e com esse observar a gente vai se auto-curando, auto-melhorando também. Com certeza, assim, porque a gente atrai aquelas pessoas que têm a mesma ferida que eu tenho. Isso. Né? Então, a gente vai se encontrando ali na pessoa. E é por isso que eu gosto muito do seguinte pensamento: a cura do meu irmão é a minha cura, e a minha cura também é a cura do meu irmão. Porque se a pessoa está vindo para poder receber um tratamento, seja com ayahuasca, seja com qualquer outro tipo de terapia, é porque a ferida que ela tem, alguma coisa em mim também ressoa, certamente. A gente às vezes não quer olhar no espelho, aí vem o espelho. Exatamente. Na cara, né? Se você pensar, olha que interessante, Joyce, pense assim, ó, você imagine um espelho, e aí você põe o seu cachorro para se olhar no espelho, tá? Sim. Aí o seu cachorro tá ali, ele se olha no espelho e ele pode ter N comportamentos, ele pode latir, ele pode correr, rosnar, ele pode, se possível, ir atrás do espelho para ver onde que tá o outro cachorro. Agora, seja o que for que o seu cachorro faça na frente do espelho, é porque ele sabe que é ele que tá lá? Não, ele acha que é outro. Não é assim? Sim, ele acha que é outro. Ele acha que é outro, mas é outro? Não, é ele mesmo refletido. Nossa. Então, assim Somos é nós. eu com você, você comigo, né? Quando você olha para mim, você acha que eu sou eu. Não, meu amor. Não é a mim que você está vendo. Você sou eu. Você está vendo você, refletido em mim, Olha, Sim. né? então nós Então, estamos muito bem, viu? aprender isso daí, para a gente poder olhar para a pessoa e entender que a pessoa é o meu reflexo, não é a pessoa a quem eu estou vendo a mim mesmo. E é daí que entra aquela base muito comum dentro da psicanálise, até mesmo da psicologia, que fala assim, que quanto mais a um comportamento que eu observo no outro me incomoda, mais fala sobre eu mesmo. Só que, geralmente, se olha isso só por esse ângulo do negativo, né? Mas tem o positivo também. Com certeza. Então, se eu olho para você e admiro você, é porque eu enxergo alguma coisa que eu tenho em mim também, né? Foi nossa conversa quando entrou o Edson, falou, você é muito bonito, falei, porque o amor está em você. Quem tem um amor dentro de si, enxerga no outro, enxerga no outro. Ela se acha bonita, ela se ama, né? Ela se ama. Exatamente. Por isso, é muito forte isso, né? Exato. A gente olha, como você falou, eu vou pegar essa fala e vou repetir. Nós temos que parar de olhar só para o negativo, né? Olhar o positivo também. Eu enxergo no outro, mas eu enxergo o belo, o bom, né? Não enxergo só as coisas exatamente. Todo mundo é gente, a gente vai ter uns cliques, né, com o André? Porque no final todo mundo é bonito, todo mundo é lindo, porque só existe um de você. Né? Exatamente. Não tem como não ficar tentando ser igual, comparar, seguir o coração, né? Tudo está em tudo, né? Então, tudo que a gente repercute no que o outro é
também. Repercute. Né? Isso trouxe você muita reflexão, esses atendimentos, para você também ter essa base, esse norte também, de, até mesmo em relação à espiritualidade, qual é o lado que não está tão bom, qual é o lado que está, né, que bom que eu vou, né? Isso também traz para você dá um norte para você também, né? Dá um norte, não dá? Sim, você, certamente. Você, quando você tem um coração, eu falo muito do coração ensinável, porque quando o coração está limpo, a gente sabe que no planeta Terra, terceira dimensão, plano pesado, trazemos muitas coisas ainda para ser limpadas, para ser melhoradas, né? Mas quanto mais limpo está seu coração, mais você pode confiar. Certamente. É isso? Né? Porque quando a gente pensa na palavra confio, né? E se eu separo, eu quebro no meio essa palavra, a gente tem confio. Então, confiar é estabelecer um elo. Eu estabeleço um elo. Então, se eu estou estabelecendo um elo com Deus, eu tenho um fio que está entre eu e o Criador. Se eu confio em você, um fio entre eu e você. Agora, o que é que corta o fio? Julgamento. Porque quando eu julgo, eu paro de confiar, né? E aí eu paro de receber e de transmitir a essa pessoa, ou a uma inteligência maior, ou ao próprio Criador, porque eu julgo e a tesoura do julgamento corta o fio. Né? Por isso que Jesus fala, não julga para não ser julgado. Por quê? Quem pela espada fere, pela espada será ferido. É simples assim. É uma lei de causa e efeito, é ação e reação. Né? São então, leis, né? São leis e não tem como a gente mudar essas leis, porque elas são perfeitas, são leis criadas por Deus, não precisa de mutação essas leis, de ajuste. Deixa eu arrumar aqui porque não ficou tão boa. Né? Sim. Então a gente vai aprendendo a se adaptar a essas leis. E como a gente aprende com a própria espiritualidade, as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. Então a gente precisa entender e frisar isso. As leis estão na nossa consciência e não na nossa inconsciência. E é por isso que quando a gente pisa na bola, a gente sabe que pisou. Porque está na consciência e não na inconsciência. Eu sei que eu pisei na bola. Né? E não precisa nem muitas vezes ninguém ficar apontando o dedo, porque você já sabe, né? Eu sei que eu pisei na bola. Você acredita que quando as pessoas assim, pisam na bola e quando elas não se reconhecem, tem o auto-julgamento, né? Como você falou, né? O auto-julgamento está se auto-flagelando, se auto-julgando, mas quando elas partem para uma terapia, aí onde elas, apesar de pisar na bola, elas aceitar, como que é para você assim, orientar uma pessoa dessa assim, pisei na bola, muita gente está ouvindo a gente falar, né? Sobre isso, de repente, o que eu vou fazer com isso, né? Com essa informação? O que você orientaria essa pessoa que está lá se auto-julgando, pisando na bola? O que cura, o que quer que seja, é a consciência. Então, uma coisa é eu saber. Eu sei. Outra coisa é eu ter tomado consciência. Caiu uma ficha realmente e mudou um valor. Então, quando eu estou em busca de uma transformação, eu quero me libertar de alguma coisa, mesmo que eu não faça ideia do que, a nível racional, por assim dizer. Eu só sinto que alguma coisa não está legal comigo. Eu tenho uma consciência emocional de que alguma coisa não está legal comigo. O ponto é a gente entender que para que eu consiga abrir a minha mente e ter mais clareza e mais conscientização a ponto de mudar um valor, eu preciso domar o meu próprio orgulho. Porque o problema do orgulho é que o orgulho, ele cega o próprio orgulho. Então, eu estou agindo de uma forma orgulhosa e não estou reconhecendo que estou sendo orgulhoso. Aí é onde vem o sofrimento. E aí vem o sofrimento. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Porque, assim, às vezes a gente cai na fragilidade de acreditar que determinadas coisas não são para todas, porque para algumas realmente já aconteceu, mas para algumas coisas a gente cai na fantasia de que aquilo já está totalmente solucionado na minha vida. Está resolvido. Está resolvido. E não está. E não está. Então, eu gosto muito da seguinte frase, do seguinte pensamento. Quem acha que já chegou,
para de avançar, Para de avançar, para de crescer. para de crescer, Sim. tá? Para de Todo tempo crescer. estamos a caminho, né? Então, Todo esse é o tempo segundo estamos ponto. a caminho. Primeiro ponto, tomada de consciência, que você falou, a pessoa, né? Ela se Tomar para de se consciência. autoflagelar, para de sofrer. É tomada de consciência. Segundo ponto, ela aceitar, né? Aceitação. Eu ter uma aceitação. Só que para essa aceitação eu preciso de maturidade. Então, a gente, por exemplo, dentro da hipnose, uma prática que é muito comum, que qualquer pessoa que aprende hipnose, ela quer aprender essa prática, é a prática da regressão. Tá? A regressão, ela pode ser uma regressão de idade, ela pode ser uma regressão até mesmo para vidas passadas, né? Só que eu preciso de hipnose para fazer regressão? Não. Porque todo dia, o tempo todo, nós estamos fazendo regressão espontânea, agindo como criança perante uma situação que eu deveria agir como adulto. Então, quando eu estou de cabeça baixa, me vitimizando, eu não estou sendo adulto. Então, uma técnica muito simples, que favorece muito, que pode gerar bastante transformação, é você mentalizar e até verbalizar a idade que você tem. Eu, André, tenho 49 anos. Então, eu estou com problema? Tô. Eu vou enfrentar com 49 anos, e não com 15 anos de idade, com 7 anos de idade. Né? Então, esse é o ponto. Eu quero me curar, eu quero me trabalhar, eu quero me transformar, eu quero vencer um vício. Eu vou olhar e enfrentar isso com a idade que eu tenho, com a maturidade que eu tenho. Porque aí eu uso o meu software mais atualizado possível. Para que eu vou voltar lá para trás, fazer uma regressão espontânea? Ah, mas eu não sei como eu faço, não tenho... Toma consciência. Abra mais a sua percepção. Fica mais vigilante, atento, atenta ao que você está realizando. Porque a gente não é uma máquina, nós somos um ser humano. Então, você pode ter mais autocontrole para você começar a enxergar mais detalhes dos seus próprios comportamentos a fim de tomar uma resolução de transformação. Porque ficar se lamentando de que você não faz, porque você não sabe, porque você não consegue, né? Não vai levar você nem a aprender a habilidade necessária, muito menos a sair da situação que a pessoa está. Então é muito fácil. Por exemplo, eu vou fechando, vou costurando os pontos. Os espíritos, eles me ensinam assim que a gente às vezes pergunta, mas o que leva você a agir desse... eu não sei. Tá, então os espíritos dizem assim, não sei é resposta de preguiçoso. Para de responder, não sei. Resposta de preguiçoso, pensa. Pensa, põe a cabeça para pensar, né? Porque tem coisas que é a terapia que vai resolver. A terapia vai levar, vai abrir, vai mostrar, vai curar. Agora, outras coisas, e a maior parte delas, não é terapia que vai resolver. É treino, é prática. É decisão, é eu ir para cima, eu colocar isso em ação. Né? Porque senão, a gente sempre vai ficar olhando para o passado em busca de alguma coisa, como se tivesse faltando algo para eu poder tomar uma atitude. E às vezes não me falta mais nada, eu já sei o que eu tenho que fazer. Está faltando apenas a minha maturidade, e aí a gente volta no lance de 49 anos no meu caso, eu vou olhar para isso com 49 e eu vou dar o passo em relação a isso. E vou parar de culpar o mundo e vou assumir a responsabilidade perante isso daí. Entende? Então, se eu não sei, com a prática eu vou desenvolvendo a aprendizagem, eu vou desenvolvendo o conhecimento, eu vou aprendendo as coisas, né? E vou me fortalecendo. Porque senão a gente fica olhando para baixo, ciscando o chão e não vê a luz que está lá em cima para a gente poder sair desse labirinto. Então, voltando em tudo. Eu pisei na bola, o que eu faço? Levanta a cabeça e para de se culpar. Se perdoa. Primeiro, se perdoa. Né? Entenda que você é um ser humano. Levanta a cabeça, seja mais humilde para poder enxergar, porque o orgulho tapa a própria percepção do próprio orgulho que você está cometendo. Seja mais humilde, reconheça que você pisou na bola, aprenda, levanta a cabeça, pensa na tua idade, verbaliza a tua idade e vai para cima. E enfrenta, porque o compromisso é só seu. Foi você que pisou? Não é culpa dos outros. Você que escolheu pisar. Né? Escolhi pisar na bola, sabe? Eu poderia ter escolhido de uma forma diferente. Era o que eu sabia fazer, mas fui eu que fiz. Assuma. Assuma. Que dói menos, como diz, né? Aceita que dói menos.
Levanta e anda. Levanta e anda. É bem assim. Nossa, que aula, viu? Nossa. É uma aula. Eu creio que isso vai ajudar, assim, nós, telespectadores, as pessoas que tiverem, né, que receber isso, vai receber de uma forma tão, assim, eu vou falar leve, né, até, né? É uma leve, é um puxão de orelha leve. Fica um pouquinho vermelho, mas... Não precisa. É. O amor, ele corrige também, né? Exato. Não Precisa, só a né? gente tem a enganação do que o amor vai te abraçar. Não, Corrige, tem que corrigir. Corrige O amor também. amor de Deus aí, né? Vai pra luta também, né? Exato. Vai pra Então, luta. se você... Daí não é amor, né? Aham. Então, de vez em quando, você tem que levar Nas puxadas. Tem que puxar a orelha. rasteiras. Porque, que nem a gente estava falando, às vezes você está vivendo num mundo que você criou e você não tem a consciência que, igual ele estava falando, você está seguindo algo, você tem certeza que está certo aquilo. E você não tem a consciência do que eu estou fazendo. Você não para para pensar, meu Deus, o que é isso? Que eu tô seguindo? O que eu estou fazendo? Exatamente. E aí você tem que levar essas rasteiras e falar, não, deixa eu parar, pensar e ver. Essa para nós rapidinho, a semana eu fiz uma dinâmica com meus alunos de yoga, uns oráculos de yoga mesmo. E eu vi o quanto a questão assim de as pessoas, eu me encontro às vezes também junto, de sem rumo, sabe? De agora tá numa onda de propósito, daí todo mundo desesperado pro seu propósito. Eu vendo você falar assim, que você só foi seguindo, você não tava assim, fissurado, não, sabe? Eu só fui seguir. E as pessoas estão nisso, e aí que ela larga o emprego para virar terapeuta, daí vem conversando bastante, sem motivação, desanimados. Não todos, assim, o que eu venho... Mas e são aí, muitos, né? é isso, né? Uhum. Você ter a consciência, você ir atrás, fazer uma terapia, e que seja degrauzinho em degrauzinho, né? Exato. E se conhecer. É uma questão que gera muita desorganização na nossa vida e a gente precisa prestar atenção nisso daí, sabe? Que existe uma ordem a ser seguida e a gente não deve quebrar essa ordem, porque quando eu quebro essa ordem, eu estou quebrando uma lei, tá? E sempre vai dar problema. Então a ordem é a seguinte: acima de tudo Deus, né? O Criador, que fez todas as coisas. Depois de Deus, você. Por último, o outro. Ninguém dá o que não tem. Então, quando você coloca Deus acima de tudo, depois você estabelece um elo, você se fortalece. E aí você recebe do Criador e tem a oferecer. Agora, se eu coloco o outro na frente, eu quero ajudar, eu quero salvar todo mundo, faço por todo mundo, mas eu mesmo, né, vou ficando para trás. Extrapola tudo. Extrapolo tudo, não sei nem do que eu gosto. Eu sei do que todo mundo gosta, mas e eu? Do que eu gosto? Não existo. Né? Eu não existo. Não sei quem eu sou. Estou colocando todo... Não tem como a vida dar certo, porque eu estou fora da ordem. Tá? E muito similar a essa é a seguinte: acima de tudo Deus, depois de Deus, Espírito, por último, matéria. E isso também é muito invertido, porque as pessoas colocam a vida material na frente da espiritual, né? E vida espiritual, cuidar da espiritualidade é uma coisa fundamental para a nossa saúde no todo. Espiritual, emocional, física, psicológica, mental, todos os níveis. Porque o que vai ficar depois é o espírito, né? É o espírito quem sempre, fica. Né? É isso. Exato. Né? Então, é bíblico, as pessoas são muito religiosas, no geral, usam muito da religiosidade, mas não entendem essa parte, porque está lá mesmo. Claro, buscar primeiro as coisas do céu, todas as outras virão. Tipo assim, você e todas as outras virão, exato. E o que é buscar as coisas do céu? Que as pessoas acham que assim, a grande maioria, e eu demorei tempo para entender isso também, porque eu fui entender isso uns 8, 10 anos atrás, de verdade, fui entender mesmo. É você estar cuidando do seu espírito mesmo, cuidar do espiritual, é cuidar aqui, ó, não é lá fora, não é no emprego, não é na Bíblia, não é da igreja, não é lá fora. Porque nos ensinaram a buscar Deus, buscar o espiritual lá fora, né? Lá na igreja, né? Buscar. Não, é aqui. Claro, que muitas vezes precisamos de ferramentas, né? Como você falou, eu não preciso disso, eu não precisaria. Mas se eu tiver essa consciência de me auto-avaliar, de me auto-cuidar, e ter essa auto-percepção, não precisaria de terapeuta nenhum, porque eu falo, Deus fez tudo maravilhoso, vai lá na Floresta Amazônica agora, a onça pitada, o lobo, né, a arara, ninguém precisa de outro, não precisa de terapeuta, não precisa de médico, nós somos ferramentas. Sim. Deus criou
perfeitamente tudo. Imagina se não criou a gente tão bem quanto os animais, ou melhor, né? Com consciência. Mas aí que tá, a gente perdeu esse elo, perdemos esse elo, então a gente tá buscando tudo lá fora. Então, buscar primeiro as coisas de Deus, como você está falando aí, que é o mais importante. E a gente vai frisar de novo, porque é o que é mais importante. Os demais vêm depois. Vamos inverter as coisas, né? Vamos ser primeiro, né? Colocar as coisas em Isso. ordem, né? Buscar o divino primeiro. Se a minha vida está desorganizada em qualquer ângulo, é porque alguma desordem dentro de mim está acontecendo. Eu preciso olhar para essa desordem e reorganizar, sabe? Porque as pessoas realmente confundem o cuidado com a vida espiritual com religiosidade. Exatamente. É sempre bom a gente bater nisso. Não é porque a gente quer ser melhor, é tão gostoso quando você consegue entender e sabe que quem conseguir entender isso vai melhorar em todos os âmbitos. Quem de nós não quer deixar o mundo melhor para os nossos filhos, né? Deixar o mundo melhor para os filhos. E a parte de onde? Sim, a religião ela é extremamente favorável, pois ela é muito atacada, como se ela fosse a vilã. O problema não é a religião, o problema são os movimentos religiosos, as pessoas dentro da religião, e não todas, algumas, que distorcem os princípios e abusam muitas vezes dos outros, impondo poder, dominância. Mas a religião, ela tem a proposta de nos religar. A própria palavra significa isso, vem do latim religar, e religar com Deus, né? Então, é muito importante o cultivo de uma vida religiosa, mas há um ângulo mais espiritual, né? Levantar a igreja no próprio coração. No próprio coração, porque, pense, se nós investíssemos mais no amor a nós e aos nossos semelhantes, a gente precisaria de muito menos caridade para poder transformar o mundo. Exato. Muito menos trabalho, né? Muito menos trabalho. Muito menos violência, muito menos guerra, muito menos tudo que a gente está vendo que está degradando, né? Exatamente. Mas esse amor tem que começar com a gente mesmo. Se você não gosta de você, como que você vai fazer? Não tem como. Não tem como. Nós somos o princípio e o fim de tudo, né? Que se em nós. Aí fala, meu amor. Não, é parar de buscar receita de bolo, né? Porque o bolo que a avó faz é diferente do bolo que eu faço. Com né? certeza. Então, a gente fica todo mundo atrás da receita. Como que eu faço e tal? Tem as ferramentas de um leque, né? Infinito de ferramentas. E encontrar a sua receita no seu coração. Você quer sentar e olhar para si. E a maior dificuldade de olhar para si é se enfrentar, né? Da sombra. É se enfrentar. Agora, o problema maior não são as sombras. É a luz. É a luz. Porque a gente não tem medo da sombra. A sombra a gente já conhece. Quanto tempo que a gente já navegou nela? A gente já sabe as buchas que ela tem. A gente não tem. O problema não são as sombras. O problema é a luz. A gente tem medo da luz. Porque a luz, o que ela traz? Visão. E a visão traz o quê? Responsabilidade. E como eu sou preguiçoso, né? Eu não quero assumir responsabilidade. Me deixa aqui do jeito que eu tô. Não mexe comigo. Né? Como diz a música da Maria Bethânia, não mexe comigo, né? Não mexe comigo, deixa eu quieto aqui, sabe? Entendeu? Então, a iluminação, ela causa mais medo do que a escuridão. Agora, quando a gente pensa nas sombras a nível da psicologia, a gente também deve entender que elas não são essencialmente negativas. Não. Elas são aquilo que eu não enxergo em mim ainda, o desconhecido. Então, você tem como desconhecido em você poderes extraordinários que Deus te deu, que estão nas sombras. Que quando você despertar para esses poderes, você fará coisas extraordinárias que estão nas sombras. Então, por esse ângulo, o que geralmente se distorce, mas é assim que a gente deveria olhar. As sombras não são uma coisa negativa que eu tenho dentro de mim. Né? Pode ter coisa negativa lá também, tá? Mas é aquilo que eu ainda não conheço. Por isso que o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz para se avançar nessa vida e vencer o mal que habita dentro de nós. Bem, né? E aí, Joy? Ele ensinou a gente algo assim no curso, que a sombra vem como um farol para indicar o que você precisa melhorar. E aí, buscar também tirar as coisas debaixo do tapete, fazer uma faxina aqui dentro.
E quando a gente faz essa faxina, não tá fazendo só em mim, né? Tô fazendo tudo Em todos. pra Em trás, todos. pra frente, do lado. Em todos. Então, é importante, né, a gente... Tem coisa que não temos nem acesso ainda de saber o que é, né? Eu tava vendo de comportamento que a gente traz lá de tataravô. Mania, desde coçar a orelha, você nem imagina o porquê, né? Aham. Então, é algo muito sério e responsável também, ao mesmo Tem tempo. que ter alta responsabilidade, né? Precisa, né? E André, a gente gostaria de ficar aqui com você, é tão gostoso ficar aqui falando, faria o dia inteiro, mas a gente sabe que você tem seus afazeres, né? Você tem seus compromissos. E, assim, o que você deixaria de mensagem para quem está assistindo a gente? E depois deixe também suas redes sociais, seus contatos, por favor. A mensagem que eu deixo é: nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. E para se manter a esperança acesa e ampliá-la, olha lá para frente, não olha para baixo, olha lá para frente, né? Lá para frente. Lá na frente, as coisas se ajustam e a gente tem o entendimento do que nesse momento a gente não consegue entender. Confia em Deus, em você, em primeiro lugar. Se acalma, viu? Se acalma, respira. Se você passa muito rápido na estrada, além de você correr o risco de sofrer um acidente, se machucar os outros, você não vê detalhes, porque você está muito acelerado. Desacelera, não precisa ir, metaforicamente falando, viu? Não precisa ir a 180 por hora, vai a 80, você vai enxergar mais e vai ter mais segurança. Se acalma, respira, se controla, né? Lembra de orar, entenda que a religião talvez tenha ferido você, né? O jeito como o pai, a mãe, tio, alguém se comportou dentro da religião, criou um ranço dentro de você. Mas isso não tem nada a ver com a religião, isso foi a escolha que a pessoa fez. Separa esse joio do trigo, tá? Olha para a tua espiritualidade, cuida da sua espiritualidade, das suas crenças, dos seus valores, do jeito como você pensa, porque pensamento cria a tua realidade. O jeito como você pensa faz com que as coisas aconteçam para o bem ou para o mal. Você pode mudar, é só um pensamento. Se é só um pensamento, o pensamento pode ser mudado, meu amor. Você não precisa ficar refém desse pensamento. Entendeu? Então, olha para você com mais amor, se perdoa das coisas que você tem feito, que foi o melhor que você podia fazer. Né? Se perdoa. Se tiver que perdoar alguém também, perdoa. Se não conseguir, deixa quieto, não perdoa agora, mas levanta a tua cabeça, tá? Que Deus olha para você e lá na frente as coisas vão se ajustar. Nunca perca a esperança. E a vocês, meu amor, gratidão imensa. Obrigado, Muito viu? gratas Obrigado. por esse tempo que você deu pra gente, né? Assim, nossa, disponibilizar tanto tempo pra gente e com uma mensagem tão linda. Que eu que tô aqui, ó. Gratidão, viu? Gratidão. Quem quiser saber mais, só falar o site da Rama, né? A Rama Universal, que é o nosso site, que é ramauniversal.com, tá? ramauniversal.com. Rama com H, com R? Não, Rama, R-A. Rama. Rama quer dizer o que mesmo, André? Rama é a ramificação, né? A ramificação, a união de tudo. E o universal é a universalidade dos conhecimentos, que a gente junta PNL, hipnose, espiritualidade, ayahuasca, espiritismo, mediunidade, tudo que a gente puder, agrega separa, dentro da Rama, não separa nada. Muita gratidão. Vamos só falar pro pessoal que tanto eu quanto a gente falou pra eles, tanto eu quanto a Val participamos separadamente de rituais com o André. De eventos. Né? De eventos. Rituais também. Isso. Tudo de bom. E temos opiniões diferentes, assim, Sim. iguais, mas de momentos diferentes. E é um trabalho muito sério, muito... Nossa, gente. Quem me conheceu antes do curso e depois já viu a diferença. Cada um E a fez esposa dele trabalho, também, é consteladora, que fez a constelação maravilhosa também. E só agradecer, conhecer seus filhos também. Obrigado. Como a Joy falou, cada um fez um trabalho diferente, mas são todos muito bem recomendados, tá? E vamos deixar os contatos aqui para vocês conversarem, saber mais um pouco do trabalho de cada um, vir aqui também, passar com eles.
E qualquer dúvida, manda mensagem. E para a segunda edição, manda mensagem. Gratidão, Deus você é abençoe. amado, Obrigado. você é amada, nós somos amados. amados.